Ora, boas pessoal, daqui são os 5 Tugas e hoje falaremos sobre o mercado nacional e internacional. O vídeo que nos ajudará a falar melhor sobre o mercado estará na descrição com o seu respectivo link. Por isso, sem mais demoras, siga para o vídeo. Boas malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje sim, quarta-feira, é um dia quente no futebol, principalmente... Peço perdão que este vídeo foi lançado ontem, quarta-feira, porém hoje é quinta-feira. E eu estive a verificar os rumores presentes neste vídeo hoje e até às 10h15 da manhã não há nenhuma atualização destes rumores. Por isso peço-vos a compreensão. Em Espanha, mas também em Portugal, porque Darwin Núñez vai reforçar o Benfica, já deixou o estágio do Almeria lá em Espanha e voltou para a Almeria com o seu agente e entre hoje ou amanhã deve... Falando sobre este jogador, podem dizer que ele é bom? Sim. Que ele marcou 16 golos na segunda divisão espanhola? Sim. O problema é, o Raul de Tomás, que estava emprestado pelo Real Madrid, se não me engano, ou o Raio Vallecano, da segunda divisão, tinha marcado para aí uns 25 golos. E veio por um somante de 21 milhões para o Benfica. E foi o que foi. Agora, vem este jogador do Almeria, o Darwin Núñez, que marcou 16 gols em 32 jogos pelo Almeria. Eu não vou descredibilizar o jogador, que ele já foi para a seleção hum, do Uruguai, se não estou em erro, e ele é um bom jogador. Mas é preciso terem atenção uma coisa. Ele vem da segunda divisão espanhola para lutar por títulos em Portugal. E a primeira divisão portuguesa é um pouco mais difícil, se não mais difícil do que a segunda divisão espanhola. Por isso a adaptação em si do jogador vai ser muito complicado. Mas com o Jorge Jesus talvez que ele possa evoluir enquanto jogador e o Benfica tenha um lucro que seja bom, porque ele vem por, se não estou em erro, 24 milhões e nem é por 100% do passe. Por isso é um negócio muito, muito caro. Mas continuaremos. chegar a Portugal para assinar pelos encarnados. É a transferência mais cara do futebol português. Muita expectativa para ver este jogador em campo. Digam-me a vossa opinião. Acham que o Benfica fez bem em gastar este montante neste jogador ou não? E vamos também estar atentos ao que acontece em Espanha. Isto porque o pai de Messi, Jorge Messi, aterrou há poucas horas na Catalunha e vai ter o seu frente a frente com o presidente Bartomeu para decidir o futuro do craque argentino. Se fica no Barcelona ou se sai a custo... Eu já recebi algumas informações de que o City ofereceu 100 milhões ao Barcelona pelo Messi, porém foi recusado, como o Barcelona quer manter o jogador a todo custo, mas pá, também sejamos sinceros, quem é o jogador que mete em uma cláusula de rescisão de 700 milhões? Ninguém, apenas o Messi, foi um negócio muito caro. Por isso, a saída do Messi do Barcelona neste momento está muito complicada e praticamente ele não vai sair. Isto é como uma novela Cavani para o Benfica, ele não vai sair. Só está a fazer mídia praticamente, mas se ele sair, pá, desejo a melhor sorte ao jogador, mas a saída dele está muito complicada, por isso ou ele sai ou a direção é que sai. Por isso está aqui um braço de ferro muito complicado, mas é esperar para ver. Zero, ou então por um montante de cerca de 100, 200 milhões de euros que o PSG e o Manchester City possam pagar. A minha opinião é que à última da hora o Messi vai pipocar e vai ficar no Barcelona. Digam-me a vossa... Como eu já tinha dito, o mercado tem mais ou menos mais um mês, acho que nem isso, para umas 3 semanas para o seu fecho e pá, não há muito o que dizer. Isto vai se desenrolar pelos dias praticamente.
E é esperar para ver, como já disse. Malta, o vídeo está bom, não se esqueçam, deixem o like que é muito importante. Meta dos 1100, malta, vamos tentar atingir 1100 likes, por favor. Por falar aqui nos likes, se este vídeo tiver 1000 likes, o Cavani vai para o Paredes com um salário de 2 sandes de presunto mais uma grade de cerveja da marca Superboc. Por isso, se estão a ver este vídeo, deixem like. Se não são subscritores do canal, por favor, subscrevam, é grátis, e ativem o sininho para mais notificações daqui do canal. E obrigado. Esmaguem esse botãozinho e, claro, se é essa, bora para o vídeo. Vitória fique privado da utilização do estádio. O histórico municipal de Setúbal anunciou a aquisição dos terrenos do estádio do Bonfim. A operação destina-se a evitar que o Vitória fique privado da utilização do estádio. O histórico reduto da cidade fica assim livre das mãos dos credores. Boa Vista. Por outras palavras, se o Vitória já estava muito mal ao descer para o Campeonato de Portugal, agora imaginem perderem o seu estádio. Muito mal mesmo. E Futebol Clube do Porto estão perto de fechar o empréstimo de Shidozi para os ajadrazados. Mais precisamente, 75% de probabilidade de tal acontecer, segundo o empresário do defesa central. Malta, eu não acho que o Porto esteja a ser muito prudente ao reforçar o maior rival da cidade, Boa Vista, ainda por cima com um defesa central bom com experiência de Liga Espanhola como o Shidozi. Se ele... É muito verdade. O Shidozi é um defesa central jovem, muito bom. E como o Porto vai vender o Diogo Leite ao Valência por uma verba de mais ou menos 20 milhões, pá, era manter esse jogador, porque pensem assim, o Boa Vista está-se a reforçar loucamente. Ele vai atacar praticamente, tentar o acesso à Liga Europa, porque a equipa do Boa Vista é muito boa, e agora é reforçar o eixo da defesa com o Shidozi, que é um jogador, como este senhor já disse, tem experiência no campeonato espanhol, que é um campeonato muito difícil, e o Shidozi fez boas exibições, perdão, e é um jogador que já tem uma experiência já muito boa. Por isso, o Porto está a tentar manter o Diogo Queiroz e dar tempo de jogo ao Shidozi, mas era melhor emprestar o Diogo Queiroz e manter o Shidozi, que é um defesa razoavelmente bom. Mas também uma coisa é verdade, o Porto está com muitos defesas centrais. Está praticamente com 6 defesas. Por isso, vendo, fica com 5. Pois empresta agora o Shidozi e fica com 4 praticamente. Vai ser o Pepe, o Marcano, o Mbemba e o Diogo Queiroz. Por isso, este empréstimo do Shidozi tanto é bom para dar tempo de jogo, como não é, porque é um jovem talento e ainda por cima é para o campeonato português. E o Porto vai apanhar o Boa Vista já no início do campeonato. Por isso é um empréstimo 50-50, mas vamos ver. Que logo nos primeiros jogos do campeonato o Porto apanha o Boa Vista, que está fortíssimo. É verdade, o Porto no primeiro jogo é contra o Braga e acho que é contra o Boa Vista, se não me engano, ou na segunda ou na terceira, mas acho que é mais na terceira, mas é esperar. Portanto, acho uma jogada péssima do Futebol Clube do Porto. Digam-me a vossa opinião. O rumor era antigo, mas só ontem chegou à oficialização. Léo Jardim é o novo guardião do Boa Vista, chegando ao Bessa por empréstimo do Lille. Fala pessoal, aqui é o Léo Jardim, muito feliz por estar aqui. Contamos com o apoio de todos vocês para essa próxima época. Força Panteras! O Rio Ave anunciou a aquisição por empréstimo do japonês. Uma coisa que não entendi foi a venda do Elton Leite para o Benfica. Tem havido rumores de que o Benfica quer vender o Odisseias Vlachodimos, mas eu acho muito complicado a venda do Odisseias e ainda mais complicado de, se ele for vendido, ser o Elton Leite o número 1 da baliza dos encarnados. Acho um pouco estranho esse negócio, mas é esperar para ver, como sempre.
Ryotaro Meshino, proveniente do Manchester City. O contrato é válido por 2 temporadas, tendo o Rio Ave ficado com a opção de compra. Meshino é médio ofensivo e os vilacondenses acreditam. Até combina, mexe no médio ofensivo, tipo rima até. É um nome engraçado, mas não adianta ser um nome engraçado se não é bom jogador. E ele, emprestado ao Rio Ave, vai evoluir muito, como foi o caso do Taremi, que por acaso já é jogador do Futebol Clube do Porto. Por isso, se vocês assistem a CMTV e ainda não sabem se o Taremi vai para o Porto, sim, ele já vai para o Porto. Já é do Porto, aliás. Por isso, se vocês estão a assistir a este vídeo, fiquem com a ideia de que não assistem a CMTV. Se é de futebol, perdão, se é de futebol, não assistem a CMTV. Mudem para uma TVI 24 ou uma Sport TV. Por isso, adiante. Acreditam que pode ser o Oliver Tsubasa da Liga NOS. Não acredito muito que seja o Oliver Tsubasa, porque eu não estou a ver ele a rematar e pá, uns 10 minutos depois a bola ir para a baliza. Quem já assistiu o anime sabe do que é que eu estou a falar, que com um contra-ataque demorava 2 episódios, por isso entendedores entenderão. Está fechada a transferência de PP Rodrigues para o Olympiacos. O médio do Vitória de Guimarães viaja esta quarta-feira com destino a Atenas para se submeter a exames médicos e assinar contrato, válido para as próximas 4 temporadas. E eu acho que a venda, acho que está fixada mais ou menos nos 5 milhões, 5, 6 milhões, por isso é um bom encaixe para os guerreiros. Os gregos vão pagar 6 milhões de euros. De lembrar que o Perdão, guerreiros não, conquistadores, porque os guerreiros são é o Braga, perdão. Benfica tem metade dos direitos económicos de PP. Ainda no Vitória, também em vias de ser transferido, está João Carlos Teixeira. O jogador está na iminência de reforçar o Feyenoord. Segundo o que avança a imprensa holandesa, o médio é esperado hoje em Roterdão para realizar exames médicos e assinar contrato. É certo que o Vitória irá ter um importante encaixe financeiro, mas ainda não são conhecidos os valores. Abdoulaye Diaby, extremo maliano do Sporting, não conta para Ruben Amorim e o seu irmão confirmou que a Bélgica é um possível destino. Há vários clubes belgas interessados que já fizeram contactos, tal como clubes da Liga Francesa e de outros campeonatos europeus. De qualquer forma, o Diaby não diz que não ao regresso à Bélgica. Os leões estão também muito perto de fechar a... Aqui o Acunha, sejamos sinceros, o Acunha é um dos... como é que eu vou dizer? Uma das colunas fortes do 11 do Sporting. E ele é um lateral esquerdo muito bom. Ele foi adaptado esta época a lateral esquerdo. Ele estava, aliás, a fazer boas exibições. Mas acho que neste momento até concordo com o Sporting, que é para ter um encaixe financeiro muito acessível ao clube. Por isso, eu concordo com esta venda, mas o pós-venda de Acunha vai trazer muitas consequências para o Sporting, porque o Sporting nesta altura está muito mal financeiramente. Ele, para terem uma ideia, ele ainda nem pagou o Ruben Amorim e algumas das compras que o Sporting fez, acho que ainda não pagou algumas, por isso é preciso ter encaixe financeiro para pagar as dívidas que o clube tem. Por isso, pronto, é um 60-40, 60 de concordar e 40 porque vai deixar um grande buraco na lateral do Sporting. Venda de Marcos Acunha para o Sevilha. Os andaluzes deixaram cair Sérgio Reguilão, que seria a primeira opção para a lateral esquerda da equipa, e apostam agora forte no argentino. Segundo informações, o conjunto de Lopetegui pode chegar aos tão desejados 15 milhões de euros do Sporting. E 15 milhões já faz uma diferença muito grande para o clube. Paga o treinador e paga outras contas que o clube tem. Taremi realizou ontem a primeira sessão de treino. Vêm pessoas que assistem CMTV, ó. Ele já é do Porto. Ali. Por isso, fica a dica.
anos como jogador do Porto. O avançado iraniano pisou o relvado do Olival e conheceu os seus novos companheiros de equipa. Com curiosidade, o Taremi também jogou ontem num amigável que o Porto fez contra a Académica, que ficou 5-1, porém ele não marcou nenhum golo, mas já foi uma adaptação na equipa. E o Nakajima também jogou nesse jogo e espero muito sinceramente que o Nakajima esta época sinta o Porto e que viva o Porto. Segundo a Bola e o Record, o Lokomotiv de Moscovo formalizou uma oferta ao Futebol Clube do Porto por Tiquinho Soares. Ambas as publicações dizem que os russos ofereceram um valor acima dos 10 milhões de euros, que os rivais... Lembrando que o Porto tinha descido o valor do Tiquinho Soares para 6 milhões, por isso 6 milhões que o Porto está a pedir e o Locomotivo a oferecer 10 é um bom encaixe para os portistas. Spartak sugeriram aos Dragões. O ordenado oferecido ao jogador também é superior. O portal TIC-Sport revela que o Benfica está em conversações com os New York City para a cedência de Christian Lema a título de empréstimo com uma opção de compra obrigatória. Depois de avanços e recuos, a novela está encerrada. Darwin Núñez vai ser jogador do Benfica. Rui Costa desbloqueou o negócio em Espanha e conseguiu a contratação do avançado. Agora já sabemos porque é que o Darwin Núñez vai para o Benfica. Se vocês repararem nesta imagem, acho que é Rui Costa, está a pegar pelo cachaço do moço, a dizer: meu menino, tu vens para o Benfica, nem que seja à paulada. É por isso que ele já está a pegar no cachaço dele para o trazer para a luz. É já uma grande obrigação, tipo, meu menino, anda cá. Por isso. Mas falando deste negócio outra vez, o Benfica com esta compra já gasta 80 milhões. 80 milhões só em transferências. Em salário já ultrapassa os 100 milhões. Por isso, eu espero que o Benfica faça uma boa campanha esta época, porque a equipa que eles estão a construir é monstruosa. Muito monstruosa. E se o Benfica, por exemplo, não for campeão do campeonato e não tiver algum sucesso internacionalmente, vai ser um saco roto, muito roto, para o Benfica e vão entrar em prejuízo. Porque gastar 100 milhões assim loucamente não, porque alguns vieram a custo zero, como é o caso do Vertonghen. Por isso o Benfica é obrigado a fazer uma boa época neste campeonato 2021, senão vai ter consequências muito graves para os cofres e para a direção. Mas vamos ver e desejo a maior sorte ao Benfica. Ao Almeria por 24 milhões de euros. O jogador já deixou o estágio da equipa e voltou a Almeria para conversar com o seu agente. Afinal, Ruben Semedo continua em cima da mesa da SAD do Benfica e nas próximas horas podem surgir desenhos. Esta novela, Semedo, também diziam que ele ia para o Sporting não quis, disseram que ele ia para o Porto não precisa dele, agora ia para o Benfica. Se eu fosse para o Benfica, ele não seria titular absoluto, porque o Benfica tem o Ruben Dias. O Ruben Dias, que é um defesa central, que ao lado de Vertonghen vai adquirir muita experiência e um modo de jogo mais rigoroso e responsável e maduro. Aliás, e por isso eu não sei muito bem no que é que se encaixava o Ruben Semedo nesta equipa do Benfica. Mas, mais uma vez, é esperar para ver. Desenvolvimentos relevantes. O Olympiacos mostra disponibilidade para negociar e o central de 26 anos pode chegar em condições favoráveis à Luz. E agora que passamos em revista a atualidade desportiva nacional, vamos dar um giro pelo resto da Europa e ver o que... Antes de vermos as transferências ou rumores internacionalmente, vou-vos contar um rumor que surgiu há poucas horas de que o Lemar teve conversações com o Futebol Clube do Porto, porém recusou. O Lemar, que custou ao Atlético de Madrid 70 milhões. Ele é avançado esquerdo, seria uma boa possibilidade para o ataque portista, mas ele já disse que não,
e que preferia o campeonato inglês. Mas acho que o Porto não vai desistir assim tão facilmente, mas pá, se é para criar mais uma novela, mais vale deixar esses rumores. Está a acontecer, sabendo que o tema quente é Lionel Messi em Espanha. Bora lá! Polémica desnecessária no Nápoles. Os jogadores do clube italiano foram fotografados numa sessão de crioterapia. Até aqui, nada de estranho. Porém, a utilização de contentores do lixo para a realização desta atividade levou a grande contestação. O clube foi obrigado a reagir nas redes sociais e explicou de forma exímia os motivos para o uso dos contentores. É que além da conveniência do objeto em questão, por permitir aos jogadores ficarem submersos acima da cintura, atendem também aos requisitos do protocolo. E os contendores do lixo para uma equipa como o Nápoles é barato e tipo não faz diferença nenhuma, apenas criaram essa confusão só por ser um contentor do lixo. Um contentor não, um caixote, perdão. E não faz sentido nenhum, e se é um objeto que pode ser útil para essa utilização que eles estavam a fazer, não faz sentido nenhum criar esta discussão desnecessária, aliás. Do Covid-19, que exige que cada jogador mergulhe sozinho. Escusado será dizer que foram comprados propositadamente para esta prática e são limpos 3 vezes ao dia. O Arsenal anunciou a contratação de Gabriel Magalhães. O defesa central de 22 anos chegou do... Um caso à parte, esta camisola do Arsenal é muito bonita. E eu agora parei este vídeo só para dizer isto, mas pá, esta camisola é muito bonita. E esta contratação, ele veio de Lille. E eu não conheço muito bem o jogador em si, mas no FIFA ele era um bom central e tinha um grande potencial. Por isso acho que ele vai ser muito feliz no Arsenal, sabendo que os adeptos não gostam muito do David Luiz. Por isso esta contratação vai, de certa forma, alegrar os adeptos do Arsenal. Lille e vai utilizar a camisola número 6 dos londrinos. Nem Arsenal nem Lille revelaram os valores da transferência, mas as informações são que rondam os 30 milhões de euros. O Sevilha anunciou o regresso de Ivan Rakitic ao clube 6 anos depois. De acordo com a imprensa espanhola, o negócio ficou fechado por 1,5 milhões de euros. Contratar-se um médio como Rakitic por 1,5 milhões é um grande negócio. Valor ao qual poderão acrescer outros 9,5 milhões, mediante objetivos. Também pagar 10 milhões pelo Rakitic, mano, alto negócio. Muitos parabéns ao Sevilha por este negócio ser, pá, muito bom. Pagar 10 milhões pelo Rakitic é um grande negócio. O Ata assinou por 2 temporadas. A imprensa italiana revelou esta madrugada que Luís Soares e a Juventus já chegaram a um acordo para aquele que pode ser um dos negócios do ano. Segundo a mesma fonte, o uruguaio aceitou uma oferta de um salário de 10 milhões de euros anuais, mais 2 milhões em bónus. Ainda assim, o PSG não desistiu do jogador. Vai acontecer no dia de hoje o frente a frente entre o pai de Lionel Messi e Bartomeu, presidente do Barcelona. As ideias são claras da parte da família Messi. Não se esqueçam que este vídeo foi lançado ontem e hoje de manhã, pelo menos até às 10h30, ainda não há nenhuma novidade sobre este negócio. Por isso, como eu disse, é mais uma novela. Há a intenção de chegar a um acordo amigável para que se estipule um preço justo para a venda do argentino, um preço ao alcance do City e do PSG. Do lado dos dirigentes culé, o objetivo é convencer Messi a renovar por mais 2 épocas. Pensem assim, o Messi, se ele não quer ficar, é impossível ele fazer um novo contrato para mais 2 épocas. Eles não vão obrigar o jogador a uma coisa que ele não quer. Mas como é uma novela, é esperar para ver o final. Chegada a Barcelona, Jorge Messi admitiu ser difícil o filho continuar no clube. Qual será o desfecho deste cara a cara, malta? Diz o jornal Sport que o Barcelona chegou a um acordo contratual com o Wijnaldum. O médio holandês de 29 anos era um dos desejos de Ronald Koeman. A mesma fonte avança que, apesar do jogador já ter aceito a proposta, falta o acordo entre os clubes. O Liverpool pede 20 milhões de euros e o Barça não vai além dos 15. Se o Barcelona tem dinheiro, pá, é para investir. O Barcelona é um dos clubes mais ricos do mundo. E ser dos mais ricos do mundo tem que investir pesado, porque a campanha nesta época passada, 19-20, foi
pá, desiludiu muito e o resultado contra o Bayern Munique 8-2 teve muito a ver com isso, por isso é preciso investir muito na equipa. O Fluminense comunicou a renovação por mais um ano de contrato com o médio ofensivo Nené. Aos 39 anos, o ex-jogador do PSG segue firme. O vídeo fica por aqui, malta. Digam-me o que acham que vai acontecer. E pronto, agora estou a dizer que o vídeo acabou por aqui. Por favor mesmo, deixem o like, compartilhem com os vossos amigos ou familiares, subscrevam se não são subscritores e ativem o sininho para esta família continuar a aumentar e o nosso canal, nós, os 5 Tugas, trazermos alegria e mais rumores sobre futebol. E muito obrigado por assistirem. Obrigado.